Olá, alunos da disciplina Avaliação da Aprendizagem. Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito da nossa atividade 1, fazer uma análise, um feedback da atividade 1 e também conversar um pouco a respeito do assunto e do texto base para a atividade 2, ok? Então vamos lá. A atividade 1, ela foi embasada nos conceitos e diferenças entre avaliação e exame. Além disso, também nós tivemos aí o texto Lucchesi como um texto base para nós analisarmos um pouco a respeito da prática pedagógica e da avaliação dentro do contexto e do modelo de educação, de pedagogia que nós temos, certo? Na questão número 1, vocês responderam sobre conceitos relacionados à avaliação e a exame, não é isso? Diagnostica a realidade, possibilitando a tomada de decisão. Isso é a avaliação que faz. Toma o dado obtido como medida de classificação, nesse caso, o exame, né? Toma o dado obtido como informação norteadora do planejamento, a avaliação, porque ela é que possibilita, esse panorama da atualidade, da realidade, para que a partir de tal panorama o professor, a escola, possa se organizar e planejar o trabalho para chegar naquela situação que se deseja. Considera que o indivíduo consegue compreender e realizar em um momento específico. Isso é o exame que faz, né? O exame ele não se preocupa com o processo, com o decorrer, com o estágio inicial e final. Ele apenas olha, observa o momento atual, ok? É pontual e prioriza a seleção, exame, ok? Uma vez que ele está ali sempre com essa proposta de classificar. É dinâmica e favorece a inclusão, é a avaliação. Como eu já falei antes, uma vez que o exame ele está mais preocupado com o momento atual, então ele classifica e dessa forma ele acaba excluindo, ou seja, aqueles que conseguem demonstrar determinado conhecimento ou compreensão naquele exato momento, eles podem ser incluídos, eles podem alcançar uma vaga na faculdade, por exemplo, enquanto a avaliação ela não tem essa função, né? Ela não tem essa preocupação. Na verdade, ela se preocupa com o que o indivíduo ele consegue desenvolver ao longo de um determinado período, que ele consegue agregar ao que ele já tinha, né? Então ela é muito mais inclusiva, né? E não excludente, tá? Vamos aqui para a nossa questão número 2, onde vocês iam marcar verdadeiro ou falso para as sentenças sobre o ato pedagógico. O ato pedagógico, gente, ele é composto de 3 elementos: planejamento, execução e avaliação, certo? Essa era a resposta correta, porque é necessário um planejamento, a respeito do que se deseja desenvolver, o que se deseja realizar, que atividades serão executadas, quem vai executá-las, certo? Em que período de tempo, e aí depois deste planejamento o processo pedagógico ele entra no período de execução, que é quando de fato vai se executar o que foi planejado, que foi pensado, seja uma aula, seja um período, um período na escola, seja um projeto que vai ser posto em prática. Então, qualquer atividade pedagógica, ele precisa passar inicialmente por um planejamento e depois ele entra na fase de execução. Mas também é necessária a avaliação, porque a avaliação, ela vai fornecer dados, que garantem aí a conclusão a respeito de se realmente, o professor, a escola alcançou aquilo que foi planejado, que foi projetado. E é importante a gente desmistificar a avaliação como sendo o fim do processo, né? A avaliação ela não deve ser o fim do processo. Na verdade, a avaliação ela pode e deve acontecer durante o percurso, durante a execução, certo? E até posso também aqui considerar que a avaliação ela pode estar presente lá no planejamento. Para poder se planejar, se ter uma avaliação diagnóstica, uma avaliação que se possibilite saber exatamente
onde se está, o que se pretende, né? E aí se faz um planejamento, entra-se na execução e durante essa execução é possível e é muito proveitoso que haja também avaliação processual, quando ao longo do processo o professor, a escola vai acompanhando como é que está acontecendo, como é que os alunos estão desenvolvendo aquilo que a escola pretende desenvolver, se de fato a aprendizagem acontece, se está acontecendo de maneira mais eficiente para uns, mais rápida para uns e para outros não, o que a gente pode fazer e corrigir durante o percurso. Por que essa avaliação processual ela é importante? Porque ela vai antecipar situações, antecipar problemas que só seriam conhecidos no final do processo, né? Então, a avaliação processual ela funciona justamente nesse sentido. E quando a avaliação ela é tomada apenas como o fim do processo, ou seja, quando ela só é implementada após a execução, essas situações, né, esses desafios, esses problemas, né, ou inconsistências de aprendizagem entre alguns alunos em determinadas situações, eles só vão ser conhecidos no final. Então, vai ser necessário um outro planejamento e um outro período de tempo para se executar novas ações. Quando a avaliação ela é processual, não. Você pode exatamente durante esse percurso ir já conhecendo esses problemas, essas dificuldades, o que pode e deve ser melhorado e vai empreendendo isso ao longo do percurso. No final de determinado período, né, daquele período em que se contemplou tal execução, pode sim se fazer uma avaliação final, mas ela não deve estar restrita ao final do processo. Isso vale para um projeto pedagógico de uma escola, vale para um ano letivo, para um bimestre letivo, em que você, professor, vai trabalhar com seus alunos. A avaliação não pode acontecer só no fim daquele bimestre, só para se fechar uma nota, só para se atribuir uma determinada média ao aluno. Ela deve acontecer no processo, certo? Para que você possa ir já percebendo que situações podem ser melhoradas dentro da sua prática, que alunos necessitam de alguma intervenção, e é isso que vai, com certeza, favorecer o seu trabalho pedagógico, ok? Vamos aqui para a questão número 3, né? A questão número 3 está embasada no texto, né, do Lucchesi, Avaliação da Aprendizagem Educacional para além do autoritarismo. E a pergunta justamente quer saber qual é o modelo vigente de sociedade que o Lucchesi apresenta no seu texto e qual elemento ele impulsiona na escola, né? Então, a resposta correta é o modelo conservador liberal, modelo de sociedade que o Lucchesi aponta como sendo também um modelo que acaba sendo reproduzido na escola, reproduzido pedagogicamente, né? E Lucchesi defende que esse modelo conservador liberal, ele favorece, ele impulsiona o autoritarismo, né? À medida que a avaliação ela é usada com esse caráter, né, de punir, certo? É usada nesse caráter realmente de classificar, né, e excluir alguém, já que o modelo ele favorece exatamente esse privilégio de alguns, né, e em detrimento de outros, tá? Na questão número 4, a pergunta é: qual desses itens não corresponde a alguma característica da avaliação? E aí o item correto é o item B, que fala instrumento estático, né? A avaliação ela não é um instrumento estático, ou seja, ela é sim dinâmica, ela é dialética, né? Dialógica, ela pode ser diagnóstica, processual, mas não é estática. Por quê? Porque ela não deve, né, ser pensada apenas para um determinado momento, mas sim para fornecer informações que vão colaborar para o desenvolvimento do processo pedagógico, certo? Ela não pode ser estática, ela tem que ser dinâmica, ela tem que contemplar o processo e os objetivos de aprendizagem que se tem em mente. Na questão número 5, nós temos aqui a pergunta: em quais elementos está centrada a pedagogia tradicional? E aí
o item correto, né? Na transmissão de conhecimentos e na figura do professor, certo? É uma pedagogia mais centrada realmente nessa reprodução do conhecimento, né? Do objeto que está sendo estudado, tendo aí como figura muito importante o professor. E essa pedagogia tradicional, né, ela é muito forte, embora a gente perceba no cotidiano das escolas, né, quando se estuda, quando se analisa e na vivência diária, né, da escola, a gente percebe que existem influências de diferentes pedagogias, diferentes modelos, mas a pedagogia tradicional ela é muito forte, porque durante muito tempo ela esteve realmente como a pedagogia que determinava, né, a prática pedagógica. Então a gente precisa entender que ela tem princípios e instrumentos que são importantes, mas ela sozinha não resolve, né? Não dá conta da, das especificidades, né? Da complexidade que a gente tem quando se depara com uma sala de aula heterogênea, como é a realidade, certo? Então, a figura do professor, né, há tempo já deixou de ser a figura central. Hoje, né, o que nós temos de diretrizes educacionais, elas apontam como o aluno sendo o centro, né, e sendo protagonista da aprendizagem. Ele precisa se sentir desse modo, né, ele precisa se sentir assim. E o processo educativo, ele precisa contemplar o aluno, né, como sendo essa figura central, importante. E o conhecimento não tem que ser só repetido, né? Ele precisa ser vivenciado, ele precisa ser sentido, compartilhado. Ele não é de exclusividade do professor, né? O conhecimento ele é também do aluno, ele é do pai do aluno. Então, dentro da sala de aula a gente encontra diferentes conhecimentos, diferentes fontes de conhecimento e cabe ali ao professor direcionar, né, o conhecimento de acordo com as experiências e com aquilo que a escola deseja desenvolver, tá? Na questão de número 6, ela pergunta o seguinte: de acordo com a leitura do texto base, cite 2 exemplos de pedagogias preocupadas com a conservação do modelo social e 2 preocupadas com a transformação do modelo vigente. Então, nós temos aí pedagogias que são mais preocupadas, né, com a conservação do modelo social, que já ocorre uma tradicional, por exemplo, né, que tem aí o professor como essa figura central. Mas temos também as pedagogias que se preocupam com essa revolução, com essa transformação do modelo social, colocando o foco, né, no estudante, no aluno. E a gente tem como exemplos aí, né, a escola novista e também a pedagogia libertadora, que foi difundida pelo Paulo Freire, né, como olhando para o estudante como um indivíduo social, né, não apenas como alguém que vai receber ali um conhecimento, vai repetir um conhecimento de sala de aula, mas como alguém que vai atuar na sociedade, como um ser político, né? Então são pedagogias que quiseram e tentam, né, realmente transformar esse modelo social vigente. Na 7ª questão, vocês leram o seguinte e responderam: em que consiste afirmar que a avaliação pode assumir caráter autoritário e disciplinador? Né? Então, essa resposta é uma resposta pessoal, ela é subjetiva, né? Mas claro que com certeza nas palavras de vocês vão apontar aí para essa situação que foi exemplificada pelo Luquez no texto base da nossa atividade, que é justamente quando a escola, o professor, ele usa a avaliação como esse mecanismo, né, de punição ou de exclusão, certo? Então ela acaba reproduzindo o autoritarismo. Explique a seguinte afirmação: a atual avaliação estipulou como função a classificação e não o diagnóstico. Então vocês deram aí o parecer, né? Vocês puderam discorrer sobre essa afirmação, se concordam, se discordam, né? Em que termo vocês, em que parte vocês concordam e como acontece isso no cotidiano. Se a avaliação de fato está mais classificando, servindo apenas para ranquear os alunos, né? Entre aqueles que têm
melhor média, melhor nota e os que não, ou se ela de fato está sendo utilizada como ferramenta de diagnóstico que possibilita o tratamento, né? Assim como na área da medicina, o diagnóstico ele é necessário para que o profissional possa desenvolver um tratamento, né? E possa acompanhar a melhoria de determinado paciente. Na educação, a avaliação diagnóstica ela funciona justamente para se ter um panorama, um quadro da situação do aluno e a partir disso se empreender atividades, ações que possam garantir aí o desenvolvimento de determinadas habilidades, determinadas competências, certo? Questão 9. Por que é importante considerar o ser humano como ser histórico no processo de avaliação? Né? O Lucchesi vai defender isso no texto que nós lemos, a respeito dessa característica nossa própria, né? Que é um ser histórico, nós somos seres históricos. Então, nós não estamos parados, não estamos presos a um determinado momento. Nós somos passíveis de mudanças, e estamos, né, em constante contato e transformação no nosso cotidiano, a partir das nossas relações sociais, né, pessoais, a partir do meio, né? Então, ele é um ser histórico, nós somos seres históricos e por isso a avaliação precisa considerar essa possibilidade, né, de mudança, de transformação, de aprendizagem. Questão número 10, a última questão, o que é necessário para se promover na escola a avaliação que possibilite crescimento e transformação? É uma questão subjetiva, né? A partir de tudo que vocês leram, do que foi discorrido no vídeo, né? E que foi apresentado, né? E de tudo que vocês já ouviram, porque eu não acredito que vocês têm uma concepção de avaliação da aprendizagem a partir do que esta disciplina está trazendo. Mas vocês já trazem conhecimentos, vocês trazem impressões, né? Vocês trazem uma determinada visão e isso vai sendo modificado, aperfeiçoado ou reprogramado, né? A partir daquilo que vocês vão conhecendo, das novidades que vão chegando, inclusive por meio da nossa disciplina, tá? Então, essa é uma questão que exige de vocês não só, né, uma reprodução do que foi lido no texto, do que foi falado no vídeo, mas uma concepção com base nos conhecimentos que vocês já traziam, tá certo? Como vocês acreditam que a avaliação deve acontecer na escola para que de fato ela possibilite esse crescimento, esse desenvolvimento, essa transformação da realidade do estudante, ok? E aí, para a nossa atividade número 2, certo? Ainda falando sobre a avaliação, nós vamos estudar um texto base para essa atividade. Ele é um texto de um caderno, né, que embasa a BNCC, e ele vai tratar da avaliação, certo? Como sendo um pilar importantíssimo dentro do processo pedagógico, né? E aí ele foca muito na avaliação diagnóstica, nesse avaliar o conhecimento prévio do aluno, certo? Que é muito importante para o desenvolvimento das habilidades e também, né, essa avaliação que vai contemplar o processo de aprendizagem, uma avaliação processual, ok? E é importante vocês perceberem na leitura desse texto que o conhecimento prévio do aluno ele precisa ser considerado, mas também o conteúdo, o que é que se deseja desenvolver, né? É necessário estar muito claro, muito explícito, certo? Para o professor e também para o estudante, assim como as estratégias, né? A variedade de estratégias que o professor vai utilizar para contemplar esse objeto de estudo, para poder atender o aluno nas suas necessidades de aprendizagem. Então é importante a gente considerar que a BNCC ela veio definir, certo, os direitos de aprendizagem comuns para os estudantes de determinado nível. Então isso que a base ela propõe, né, que existem direitos de aprendizagem que são comuns a todos os estudantes do Brasil em determinado nível, seja ele no fundamental, no ensino médio. E aí a BNCC ela também traz novidades, que são justamente as competências e habilidades para o indivíduo no momento atual, ou seja, nessa sociedade contemporânea. E a avaliação ela entra como sendo um pilar, né,
um elemento importantíssimo, porque ela vai favorecer a percepção de como o aluno está, ou seja, essa avaliação diagnóstica, mas ela também vai ser utilizada no processo, que é essa avaliação formativa, aquela que acontece no decorrer do processo, que permite o professor ir percebendo como é que o aluno está. Isso na prática, dentro de um período letivo, por exemplo, são justamente aqueles momentos, aquelas atividades que o professor vai desenvolvendo para ir sentindo, para ir percebendo como o aluno tem aprendido, o que ele tem desenvolvido, quem tem tido mais dificuldade. Então, a avaliação não é só aquela final, que é a somativa, que está no fim do período, certo? Ali é um instrumento de avaliação que acontece, mas no decorrer do processo, o professor precisa desenvolver atividades que vão dando a ele justamente essa visão a respeito de como o aluno está desenvolvendo, quais são as dificuldades que ele tem para poder atuar sobre isso. Então, a avaliação ela está dentro da BNCC muito fortalecida nesses três aspectos, né? Como diagnóstica, como formativa ou processual e como somativa também, que é aquela que pode ser realizada e deve ser realizada no final do período para se ter realmente um registro da situação, né? E ela serve muito para informar também, para dizer, olha, ao final do período, de tudo que foi desenvolvido, os alunos conseguiram isso, né? Esse aluno conseguiu desenvolver isso dessa maneira, outro aluno não conseguiu. Então, ela está muito presente aí. E é importante que o professor conheça essas diretrizes, se aproprie delas, se aproprie também, né, da avaliação como sendo esse instrumento pedagógico muito importante, tá certo? Então, eu disponibilizarei esse texto base para vocês, estudem, respondam a atividade e até mais.